De OAB, de inscrição de OAB, eu estou fazendo agora 14 anos, né? Antes disso, eu passei 3 anos estagiando na mesma área. Então, entre estágio e OAB, estamos com 17 anos agora. E minha área de atuação é a área criminal. Eu sou um advogado criminalista. Você sabe, eu comecei fazendo engenharia elétrica, né? Meus pais me deram uma excelente educação. Eu sou muito grato pelos pais que eu tive. Mas pelas experiências negativas com primos meus, na cabeça do meu pai, naquela época, em 1991, ou você fazia medicina ou fazia engenharia. Direito não era uma opção para mim. Eu tinha 16 anos à época, então eu optei por fazer engenharia. E eu verifiquei que em Campina Grande tinha uma faculdade de engenharia elétrica muito bem conceituada no país. Então eu fiz meu vestibular com 16 anos para a faculdade de engenharia elétrica. Depois de um tempo, eu vi que eu não tinha ânimo, eu não tinha uma vocação. Meus colegas todos ficavam se deliciando nos laboratórios e fazendo os circuitos elétricos e as ondas. E para mim aquilo era um estorvo, eu fazia como uma obrigação. Eu pagava as matérias, eu tirava boas notas, mas eu não tinha nenhum ânimo, eu não via o futuro, eu não me via como engenheiro. E teve um divisor de águas na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que o pessoal conhece como os Mormons. Então, aos 19 anos, eu fui servir missão. Fui pregar o Evangelho às pessoas. E nisso eu me deparei com um tipo de vida durante 2 anos, que nós servimos por 2 anos, que é o fato de tratar de um assunto, argumentar sobre o assunto, responder perguntas, defender uma ideia. E isso me trouxe um sentimento de que direito seria uma boa carreira para seguir. De sorte que quando eu voltei da missão, eu fiz mais 1 ano de engenharia e depois eu desisti e fiz vestibular para direito e aí passei e comecei então a cursar direito. Mas foi uma coisa que não caiu do céu, nem foi minha primeira opção, foi algo que eu fui sentindo na faculdade de engenharia, que eu não tinha vocação para aquilo, e depois, com algumas experiências da minha vida, eu vi que eu tinha certas habilidades que o direito me pareceu ser uma carreira mais interessante, mais estimulante. Você tem muitas decisões no início da carreira. Para mim, a advocacia era o certo a fazer. Eu também sou professor, vocês sabem disso, e eu sei que alguns alunos começam com a primeira pergunta vou fazer concurso ou vou advogar? Isso é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade vou advogar em qual área? Outra dificuldade vou advogar, começo sozinho ou entro no escritório? Não é? A dificuldade no início da carreira são as decisões. Uma vez que você tem, então, seu objetivo e sua decisão tomada, aí é que aparecem as dificuldades reais. Né? Aí você tem as dificuldades reais, a dificuldade do dia a dia. Mas a do início da carreira são as decisões a serem tomadas. É você olhar para si mesmo, tirar todo mundo e olhar para aquela pessoa no espelho e dizer o que eu quero ser quando crescer. Né? Qual é o meu objetivo? Esse é o maior desafio. Uma vez descoberto isso, uma vez que você descobre quem é que você quer se tornar, aí a jornada dura se torna mais fácil, porque você tem um objetivo final. Se eu já pensei em desistir da advocacia, já, mas naqueles momentos de tristeza e frustração. Você experimenta muito isso na advocacia. Você se decepciona muito com a advocacia. Você se decepciona com o judiciário, com o Ministério Público, com o sistema de distribuição de justiça. Você se decepciona com seus clientes, se decepciona com seus colegas de profissão. E principalmente, às vezes, você se decepciona consigo mesmo. Então, nós não somos, nós estamos nos tornando alguém. Nós somos sempre seres mutáveis. É normal você pensar em desistir. Eu já pensei várias vezes. Pensei em mudar de área. Pensei em deixar a advocacia e só ensinar. Mas o fato não é esse. O fato não é pensar em desistir, é continuar batalhando. É continuar lutando. É continuar se automotivando. É continuar buscando o que tem de bom. O que tem de bom nas pessoas, o que tem de bom no sistema de distribuição de justiça, o que tem de bom em você mesmo. E é uma montanha-russa de emoções.
principalmente a advocacia criminal, é uma montanha-russa de emoções. Vão ter dias que o sol brilha e que ele é lindo, e outro dia que você não consegue ver o sol não, só uma nuvem escura. E você tem que aprender a lidar com as duas coisas, né? Às vezes você vai pensar em desistir. Uma vez eu vi uma entrevista de Técio Luiz e Silva, que tem mais de 40 anos de advocacia criminal, e ele disse que às vezes pensa em desistir, mas aí vem um refrigério, vem o ânimo, vem a automotivação, vem uma pequena vitória, vem alguém que conversa com você e diz que é sua vocação, que você não pode desistir, sua família, você mesmo, e você continua lutando e andando. Mas vão ter altos e baixos durante a profissão. Humildade é a capacidade de reconhecer seus erros e de saber que você tem que aprender sempre. O contrário da humildade, que é o orgulho, é a maior pedra de tropeço de qualquer profissional, especialmente de um advogado. Se você acha que sabe tudo, você está fadado ao insucesso. Se você acha que não pode aprender com as pessoas, com cada audiência, com cada cliente, com cada pessoa que passa por você, você está fadado ao insucesso. Se você não entende que você não está na advocacia por você, mas você está na advocacia por seu cliente, você está fadado ao insucesso. O orgulho é o maior pecado de um advogado. E é muito fácil na nossa área ter o orgulho. Porque você precisa de autoestima, você precisa de reconhecimento público, você precisa de reconhecimento dos seus clientes, reconhecimento dos profissionais que trabalham com você, e isso facilmente pode lhe levar para o caminho do orgulho. E a humildade, para mim, é o segredo da advocacia. A primeira coisa que você vai pensar com a advocacia é que você tem que sobreviver com ela. Então, se você pensar o mercado de trabalho como Maceió e precisa sobreviver com ela, talvez você seja tentado a pegar tudo. Porque você precisa de dinheiro no fim do mês, você tem contas a pagar, você tem compromissos. Mas, particularmente falando, eu acho que você não vai chegar em lugares mais altos. Se você se especializa, você vai talvez sofrer um pouquinho mais, vai lutar um pouquinho mais, vai precisar de mais perseverança, de mais humildade, mas você vai se tornar um nome, vai se tornar um referencial na área que você escolheu. Se você faz tudo, você pode não fazer nada. Você pode fazer tudo razoavelmente, mas talvez não faça nada com especialidade, com expertise. E as pessoas vão procurar alguém que tenha talento, nome e qualificação numa determinada área. Ele não vai procurar qualquer pessoa. Claro que você vai ter casos simples e qualquer pessoa pode fazer. Mas é isso que você vai querer para a sua vida toda? Trabalhar em casos simples, trabalhar em casos de baixa complexidade, trabalhar em casos que qualquer um pode fazer. Imagina um mercado de trabalho com mais de 15 mil advogados hoje. Eu acho que você tem que fugir do mesmismo. Eu acho que você tem que buscar caminhar o caminho menos trilhado, né? E a especialidade me parece que é esse caminho. Eu escolhi isso para mim. Eu escolhi isso para a carreira. Tem dado certo comigo. Eu acho que não tem uma fórmula para todo mundo. Eu acho que uma outra pessoa pode ter dado certo de outra forma. Mas com o mercado do trabalho hoje, com a quantidade de advogados que a gente tem, se você se especializar em fazer tudo, em casos de baixa complexidade, vai chegar o dia que você não vai ser procurado para fazer nada. Porque qualquer um pode fazer o que você faz. Quem é que está seguro? Você acha que eu estou seguro? Você acha que eu me sinto seguro? Você acha que todo dia em casa eu não penso no novo contrato que eu tenho que fechar, no novo plano de marketing que eu tenho que fazer, no novo livro que eu tenho que escrever, numa nova pós que eu tenho que fazer, uma nova aula que eu tenho que dar, em aumentar o meu network, o meu círculo de amizades? Todos nós estamos preocupados todo dia. Você nunca você está. Você pode estar bem hoje e não estar amanhã. Mas eu não posso fazer com que os desafios e as preocupações me prendam, porque eu não posso me aconselhar com meus medos. Eu posso me aconselhar com minha fé, com meu ânimo, né? Com minha vontade de superação. Mas se eu me aconselhar com meus medos, eu vou travar. Então o conselho que eu dou é esse. Não se aconselhe com seus medos. Esqueçam os medos. Busquem o que vocês querem para a vida. Busquem seus objetivos. Lutem por ele, você vai alcançar. Parece piegas, mas é verdade. Um outro conselho é, você tem que estudar muito.
Não dá para ser um rábula, não dá para ser um imitador dos outros, não dá para ficar baixando as petições da internet ou dos processos de advogados mais antigos para fazer cópia. Você tem que ter o poder de criar e de se autocriar, né? E 3, você tem que traçar um plano de marketing para você. Você tem que buscar pessoas especializadas nisso. Você tem que saber trabalhar o marketing virtual. Eu não estou falando de mera propaganda, eu não estou falando de captação ilegal, porque isso é antiético. Mas eu estou falando de um plano de marketing para a sua vida, né? Então, você tem que traçar um objetivo e não ter medo. Depois você tem que estudar muito. E depois você tem que traçar um plano de marketing para alcançar o seu objetivo. Esse é o tripé, para mim, do sucesso. Advogar, principalmente na advocacia criminal, é se importar com as pessoas, é ter empatia por elas, é às vezes até sofrer um pouco com elas, é se colocar no lugar delas. E aí você vai se tornar um grande profissional, porque você se importa. Na advocacia criminal você vai ter um desafio, que vão ser seus próprios clientes. Temos que entender que você está mexendo com a maior tragédia depois da morte, e para alguns a falta de liberdade é pior do que a morte. E quando você tem um cliente preso, você vai sentir pressão. Você vai sentir pressão feita de você para você mesmo. Você vai sentir a pressão feita do mercado, porque você pensa assim: se eu não soltar logo, ou se ele não sair daí logo, o que vão dizer de mim no mercado? Que meus clientes ficam presos, que meus clientes não são soltos, que eu sou lento para alcançar o sucesso da liberdade dele. Então você vai sentir a pressão. Você vai sentir a pressão da família dele. Vai ligar para você, gato, cachorro, papagaio, menino, mulher. Já ligou para mim várias mulheres de um mesmo cliente. E o pior, todas elas sabiam que eram mulheres do mesmo cliente. Então eu tinha que atender assim 3 senhoras que eram esposas do mesmo cliente. Aí eu digo, pressão em dose tripla, não é? E você vai sentir a pressão do cliente. Você vai chegar naquele presídio, naquele lugar fétido, imundo, que ninguém deveria estar lá, e ele vai olhar para você e vai dizer: doutor, quando é que eu saio daqui? E alguns, uma vez ou outra, pela brutalidade de que são tratados, pelo tipo de vida que eles tiveram, eles, até mesmo sem querer, sem entender, vão lhe tratar com a mesma brutalidade. Não vão tratar com a educação que você espera, com carinho, respeito que você espera. Alguns deles, por causa da vida que eles tiveram e do ambiente que eles estão vivendo, talvez eles lhe tratem de forma diferente. Às vezes, comigo aconteceu 1 ou 2 vezes só, mas você pode chegar a ser ameaçado, não é? Mas você tem que entender que ele está no inferno e a família está sentindo o inferno dele. E algumas vezes você vai sentir o mesmo inferno. Como lidar com isso? Uma boa pergunta. Às vezes você lida melhor em alguns casos, às vezes em outros casos você vai sofrer um pouco mesmo. E é o peso da advocacia criminal. Às vezes você vai sentir a pressão mesmo. Às vezes você vai conseguir controlar. Mas uma coisa que eu sempre faço: informe o cliente e a família dele o máximo possível sobre o que você está fazendo, sobre quais são as bases que o juiz está julgando e sobre as possibilidades. A pior coisa que você pode fazer é não informá-lo do que está acontecendo e, pior do que isso, prometer resultado. Aí você vai ter uma pressão maior do que o normal. E aí talvez você não consiga suportar essa pressão porque ela vem de uma mentira, vem de uma falsidade, ou vem de uma ingenuidade precipitada, de uma imprudência. Então, nunca prometa resultado e informe o máximo que você pode ao cliente. Pelo menos ele sabe que você está sendo honesto e está fazendo o melhor que você pode. E ele sempre pode decidir mudar de advogado se ele não está contente com o resultado. Mas pressão você sempre vai sentir. O que você pode fazer é não sentir uma pressão que não era para ser sentida, que é a pressão da promessa falsa, né? Ou a pressão do silêncio, você esquecer seu cliente lá, sem falar nada com ele. Hoje eu estive com o Dr. Bruno Barros, advogado criminalista há mais de 14 anos aqui no estado de Alagoas, uma das grandes referências na área, e ele falou sobre as grandes dificuldades enfrentadas pelo jovem advogado e quais são as qualidades que deve apresentar, que deve possuir o profissional para obter provavelmente o sucesso na advocacia.